Amém? Então, o pastor Frank vai trazer a mensagem aqui. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Fique à vontade, a casa é sua. Oh, é perigoso quando me fala para ficar à vontade, hein, gente? Já estou avisando. Deixa aqui. Deixa aqui? Deixa aí. Bom dia. Bom dia. Refúgio Church. Uau. Gente, pensa num cara que estava contente para estar aqui. Não, eu pelo menos estou contente. Não sei se vocês estão, mas eu estou. Aleluia. Esse é um lugar de bênção. Queridos, antes de eu ministrar a palavra, tem uma foto da minha família. Já conheceram a minha esposa? Agora ali, ó. Essa aí no casamento da minha filha mais velha, Gabriela. Ao lado, o esposo dela, Mateus, que é filho do pastor Márcio aqui da Vida Plena. E a outra do lado é a Letícia também. As minhas 3 mulheres da minha vida. Aleluia. Amém, são bênção demais, demais, demais. Diz que genro você ama por causa da filha, né? Diz que genro você tolera. Você não ama, você tolera por causa da filha. Esse aí mesmo. Gente, você acredita que eu tive que levantar 6 horas da manhã para buscar esse cara no aeroporto? Não, no aeroporto fui buscar. 6 horas da manhã o cara me faz levantar. Eu levanto às 5 para buscar minha filha, mas levantar às 6 para buscar o genro é brincadeira, não é não? É brincadeira, aleluia. Aleluia. Gente, é um prazer muito grande estar aqui. Abra sua Bíblia, querido, no livro de Atos, capítulo 28. Atos, capítulo 28, versículo de 1 até o versículo 10. Acho que vai passar até o versículo 7 lá, mas eu tenho mais aqui. E eu quero ministrar uma palavra para você hoje por essa manhã, que fala: precisamos de fogo. Se existe uma necessidade na vida de cada pessoa, de cada crente, de cada família, de cada filho, de cada jovem, de cada criança, de cada igreja, é a necessidade do fogo do Espírito Santo de Deus. Então é 2, porque eu concordo comigo. Deixa eu ver se esse povo aqui concorda melhor. Se existe uma necessidade hoje no povo de Deus, é o do fogo do Espírito Santo. Aê, eles estão melhor que vocês aqui, gente. Vamos levantar, queridos, vamos ler a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: quando já estávamos em terra, sãos e salvos, soubemos que a ilha que se chamava Malta. Os moradores dali nos trataram com muita bondade. Como estava chovendo e fazia frio, acenderam uma grande fogueira. Paulo juntou um feixe de gravetos e os estava jogando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se na mão dele. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram: esse homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver. Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Eles pensavam que ele ia ficar inchado ou que ia cair morto de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não acontecia nada, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Perto daquele lugar havia algumas terras que pertenciam a Públio, o chefe daquela ilha. Ele nos recebeu muito bem, assim como fomos recebidos aqui ontem, estava tão gostoso. Muito bem, e durante 3 dias nós fomos seus hóspedes. Não se preocupe, eu não vou ficar 3 dias. O pai dele estava na cama, doente com febre e disenteria. Paulo entrou no quarto, fez uma oração, pôs as mãos sobre ele e o curou. Depois disso, os outros doentes da ilha vieram e também foram curados. Eles mostraram muito respeito por nós e quando embarcamos, puseram no navio tudo o que precisávamos para a viagem. Pai amado, nós pedimos graça na ministração da Tua Palavra. Pai amado, me ajuda, Senhor, essa manhã para poder ministrar a Tua Palavra de uma maneira poderosa, de uma maneira, Senhor, que o Teu povo, Senhor, recebe no coração. Senhor, ajuda com o meu português, Senhor, ajuda, Senhor, na liberação da Tua Palavra, Senhor, me dá graça para ministrar essa manhã, Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém e amém. Pode assentar, queridos. Amados, eu sou muito grato pelo livro de Atos. Eu aprecio o livro de Atos porque nos relata de primeira mão o nascimento e o desenvolvimento da igreja. A igreja primitiva nasceu com uma fome autêntica das coisas do Senhor Jesus. Nasceu no poder do Espírito Santo. Nasceu no temor de Deus. Nasceu com um povo que respondia obedientemente à palavra de Deus. Amado, quando a igreja primitiva nasceu, ela tinha uma promessa de Jesus que lhes disse para que eles fossem ao cenáculo e ali permanecessem até que vinha então o poder do Espírito Santo sobre a vida deles.
E nós lemos na palavra de Deus que foram 10 dias. Sabemos também que foram mais ou menos 500 pessoas que foram até aquele cenáculo, até aquele lugar. Nós sabemos também, querido, que quando o Espírito Santo desceu, foram somente 120 pessoas que ali estavam. E a pergunta é, onde foram os outros 380? Porque se 500 pessoas subiram, 120 só estavam ali quando receberam. Nós sabemos que existe uma gap aí nesse lugar. Amado, nós temos que entender que se nós precisamos, se nós queremos a presença do Espírito Santo de Deus, nós temos que ter perseverança. Olha para o teu irmão e fala perseverança. Fala mais alto, perseverança. Nós temos que ter perseverança. Perseverança para aquilo que Deus vai fazer. Amado, nem todos os que receberam uma promessa, veem essa promessa ser realizada. Por que isso? Porque nem todo mundo, querido, pode priorizar a sua vida de forma a estar no cenáculo quando o Espírito de Deus seja derramado. Mas eu sinto, amado, muito forte, como a Cris falou aqui, que há pessoas nesse lugar hoje que estão dispostos, pessoas que estão comprometidas a não somente ouvirem uma palavra, mas também esperar o cumprimento dessa palavra. Amado, eu creio que ouvir uma palavra até que não é difícil. O problema é nós esperarmos para receber o resultado dessa palavra. E o que Deus tem desafiado, creio que essa casa, essa manhã, é um povo de Deus que diz assim: eu daqui não saio, daqui ninguém me tira. Enquanto eu não sentir o poder, a graça, a unção do Senhor Jesus sobre a minha vida, o culto não acabou ainda para mim não. Amado, eu creio que nesse lugar Deus está separando homens e mulheres, jovens, pessoas de todas as idades que estão assim, tem essa atitude que fala assim: Senhor, eu não vim aqui somente porque é isso que eu faço todo domingo. Eu vim aqui, Senhor, porque eu quero receber uma palavra tua. Eu vim aqui, Senhor, porque eu quero receber aquilo que tu tens dos céus para a minha vida. Senhor, eu estou com sede. Senhor, eu estou com fome da tua palavra. Amados, quantos nós temos aqui essa manhã que estão com sede e fome da palavra do Senhor Jesus? Quantos de vocês podem dizer: pastor, eu estou aqui, mas eu quero muito de Deus. Eu estou te tolerando, mas eu quero mesmo ouvir a palavra de Deus. Fogo, fala fogo. Nesses dias estamos esperando o fogo de Deus cair sobre nós. Eu falei fogo mesmo. Porque o nosso Deus, querido, não é um Deus de fumaça. Nosso Deus é um Deus de fogo, e eu creio que a igreja tem acostumado com fumaça. Mas nós precisamos ver o fogo de Deus. Fala fogo. Na realidade, amado, se você olhar por toda a Bíblia, você encontrará o fogo de Deus. Foi o fogo de Deus que caiu entre os sacrifícios de Abraão. Foi o fogo de Deus que conduziu os filhos de Israel pela noite. Foi o fogo de Deus em Levítico capítulo 9 que caiu sobre o povo, sobre a terra. Lembra, queridos, que quando colocaram o holocausto no altar, a Bíblia diz que o fogo de Deus caiu dos céus. E mais adiante no livro de 1 de Reis, no capítulo 18, nos conta que a história de um profeta que ficou face a face com 450 profetas que eram falsos de Baal. A Bíblia diz que toda a nação estava em um lugar de divisão e estava triste a maneira como Israel estava naquela hora. E Elias estava no topo do Monte Carmelo e disse: se Deus for Deus, então sirva. Mas se Baal for Deus, então sirvo. Mas o Deus que responde com o quê? Com o quê? Com o quê? Com o quê? Ele seja o Senhor, Ele seja o Deus. E a Bíblia diz que ele fez uma oração de não muito longa, 59 palavras mais ou menos. E quando ele terminou a oração, diz que o céu se abriu. E o que caiu? O que caiu? E consumiu tudo aquilo que livrou a nação o fogo caiu e livrou aquela nação de tudo aquilo que estava acontecendo. Nós encontramos fogo no livro de Jeremias. Jeremias estava deprimido ao ponto de largar tudo. Estava cansado de pregar, entregar a palavra e ser perseguido por causa da palavra que ele estava entregando. E a Bíblia diz que Jeremias correu para dentro de uma caverna. E nessa caverna ele falou assim: eu nunca mais vou abrir a minha boca para pregar. Pensa numa situação de um cara que ele viveu tanto, que ele ouvia tanto de Deus, mas não existia receptividade do povo. Mas olha em Jeremias 29, olha o que diz lá: mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais do seu nome. Então a tua palavra arde como?
em meu coração, é como fogo em meus ossos, estou cansado de tentar contê-la. É impossível conter o fogo que está no meu coração. Mas não é só no Antigo Testamento não que encontramos fogo. Lá no Novo Testamento encontramos também João Batista dizendo essas palavras aqui em Lucas 3: eu na verdade bati-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso que eu, e quem não sou digno de desatar a correia das sandálias, e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lemos também no livro de Atos que diz assim: línguas como desceu sobre a cabeça de cada um deles que estavam no lugar. Vamos mais para frente, o livro de Apocalipse, quando João foi deixado naquela ilha chamada Patmos sozinha, aquele lugar abandonado, ninguém chamando ele para pregar, não tinha aplauso de ninguém, mas diz a palavra que ele estava no Espírito no dia do Senhor, e por trás dele ouviu uma voz que dizia assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim, eu sou aquele que foi e aquele que está por vir. E João virou-se para ver quem que estava falando com ele assim, e ele disse que quando ele me virei, não estava pronto para o que vi pés como bronze, mas olha aqui, vi olhos como fogo, e tinha uma voz como o som de muitas águas. Ele tem uma visão de Jesus, ele tem uma visão de Jesus, não de um Jesus cheio de sangue, confinado num pau de madeira, não um Jesus sofrendo, não um Jesus que aparentemente estava sozinho. Ele não tem a visão de um cordeirinho fraquinho, não, mas sim de um leão que ressuscitou dos mortos e é o Deus do fogo. Amado, eu sinto fogo nessa casa essa manhã. Não sei se você sente, mas eu sinto que Deus quer derramar um fogo sobre a tua vida, querido. De Gênesis a Apocalipse, Ele é o Deus do fogo. Atos capítulo 1, nós vemos subindo aos céus em uma nuvem. Nós vemos a Jesus. Em Atos capítulo 2, o fogo cai. E aqui estamos no último capítulo de Atos. E ainda nós estamos falando sobre fogo. Amado, eu gosto demais desse texto, porque apesar de estar falando de um fogo natural, ele fala de um fogo sobrenatural. E é isso, amado, que eu quero falar com você hoje. 5 coisas bem simples, querido, para colocar em você uma fome, para colocar você uma sede, para colocar você um despertar na tua vida, na tua família, na tua vida de oração, na tua vida no teu trabalho, aonde você vai na escola, para você falar assim: eu quero mais de Deus. Vocês ouviram uma palavra de Deus hoje sobre a tua casa, mas você sabe como que essa palavra vai vir para se completar nessa casa? É quando há uma igreja que está sedenta, uma igreja que está realmente procurando o fogo do Espírito Santo de Deus. Quantos estão querendo esse fogo do Espírito Santo de Deus? Aleluia, aleluia, aleluia. Primeira coisa, algumas lições. Sempre terá um fogo te esperando. Sempre terá um fogo te esperando. Olha o versículo 1, versículo 2 de Atos 28. Quando já estávamos em terra, sãos e salvos, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os moradores dali nos tratavam com muita bondade. Como estava chovendo e fazia frio, acenderam uma grande fogueira. A Bíblia diz, amados, que eles tiveram um naufrágio, e ao desembarcarem em uma ilha chamada Malta, e você pode falar assim: Malta aparentemente é só um lugar comum, Malta aparentemente, querido, parece que é só uma ilha. Deu assim um naufrágio, e eles foram e chegaram em Malta. Mas, queridos, quando você olha para o significado de Malta, você vai ver uma verdade aqui. Malta, querido, significa doce como mel. Doce como mel. Eles foram de um naufrágio para um lugar doce como mel. Eles saíram de um navio que afundou para uma ilha, para um lugar que era doce como mel. Não esquece, queridos, que naufrágios na vida pode te levar a lugares doces como mel. Naufrágios na tua vida podem te levar a lugar doce. Quantos de vocês já passaram por naufrágio aqui? Quantos de vocês podem falar assim: pastor, talvez até que eu estou passando agora por naufrágio? Quantos podem testemunhar que às vezes foi um naufrágio que te levou a um lugar de fé? Quantos podem dizer, querido, testemunhar que foi uma dificuldade que levou a você a uma nova vida?
foi o caos, foi a loucura de um naufrágio que levou a um lugar de bênção que você não poderia explicar. Todo mundo olhava e falava assim: esse aqui não vai sair dessa mais não. Esse cara não vai, daí ele não sai. E daquilo que todo mundo que parecia que não tinha mais jeito, daquele ali Deus sopra naquela vida, sopra naquele lugar, sopra na tua vida. E daquele lugar de dor, daquele lugar de sofrimento, Deus simplesmente tira você dali. Foi através daquela situação que Deus te fez você enxergar um Deus tão maior do que aquilo que nós pensamos. Um Deus que pode agir, um Deus que pode realmente entrar na nossa vida e consertar as coisas. Amado, eu quero dizer para você que você não está servindo a um Deus morto. Você está servindo ao Deus vivo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Você não canta porque eu estou morto. Você canta porque Ele vive. Ele vive, então eu posso crer no amanhã. Ele vive porque você sabe que Ele está vivo. Então você sabe que o perrengue que você está passando agora pode mudar num estalo assim, ó. O que é impossível para o homem é possível para Deus, querido. O que é impossível que você não pode fazer, a mão do Senhor pode fazer sobre a sua vida. É por isso que você tem que levantar suas mãos. É por isso que louvor e adoração na casa não pode ser uma coisa assim fria. Não, tem que ser assim eu vim aqui, pode estar passando um perrengue que eu posso estar passando lá fora, mas eu entro na casa com os meus irmãos e eu vou adorar o meu Senhor. Eu vou levantar as minhas mãos e eu vou dizer a Ele: porque Tu vives, eu posso crer no amanhã. Pois eu bem sei, eu sei que a minha vida está do meu, que Ele está vivo. Não estamos servindo a um Deus morto. O Deus é aquele que nunca te larga, nunca te desampara. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque Tu estás comigo. Você não está sozinho. Nós cantamos lá atrás, não sei quantos vocês lembram. Já não estou sozinho, agora sou feliz, com Cristo no meu coração. Você não está sozinho. Quantos lembram dessa música? Quantos nunca ouviram essa música? Eles olham e dizem assim: eu estou melhor hoje do que eu estava antes desse naufrágio. O diabo quis me matar, pastor, mas a graça do Senhor, pela graça do Senhor, eu estou bem melhor agora do que eu estava antes. Meu casamento está melhor, minhas finanças estão melhor, meus filhos estão melhor, minha vida está melhor. Tudo está melhor, Senhor, porque Tu invadiu a minha vida. E quando você está passando pelo naufrágio, você não vê isso. Eu tenho uma irmã, o nome dela é Zamara, mora comigo lá no Canadá. Como o pastor disse, eu estou lá há 38 anos. E eu e a Cris fomos fazer uma viagem para as Filipinas, para ministrar pastores. Gabriela tinha só alguns meses. E a minha irmã ficou tomando conta da Gabriela. E tinha outras pessoas da igreja que estavam tomando conta também. E nós chegamos lá, para encurtar a história, a Zamara foi para o trabalho e ela sofreu um acidente. E a Zamara era uma pessoa assim, ela era uma pessoa boa, mas dura. Sabe aquela pessoa boa, mas dura? Aquela pessoa que, sabe, ela vai com a tua cara, tudo bem. Se ela não vai com a tua cara, não te dá uma outra chance. Você pisou com ela, pisou uma vez, acabou. Não existe. Cross. Sabe? Era aquele tipo de pessoa. E a Zamara foi no trabalho e ela sofreu um acidente. Foram trabalhando numa máquina, uma peça dessa máquina saiu e pegou aqui na cabeça dela assim. E ela imediatamente caiu, levaram ela para o hospital. Eu e a Cris tínhamos acabado de chegar nas Filipinas e recebi um telefonema. O telefonema era do hospital, falando: tua irmã está ruim e nós vamos operá-la, porém ela não vai sair, ou vai morrer, porque é um negócio de ferro, um barra de ferro que saiu 60 km por hora, saiu dali e pegou na cabeça dela assim. Ela falou: ou a Zamara vai morrer, ou ela vai ficar uma vegetal, né? E
E eu preciso de autorização para poder operar. E imediatamente eles gravaram a minha voz lá, deu autorização, eles começaram a operar, o povo começou a orar. Nós tínhamos uma igreja, ainda estávamos começando nosso ministério naquela época, bem pequenininha. Fizemos assim, turno de oração. Eu peguei um avião, a Cris ficou ministrando, eu peguei um avião, voltei. E quando eu cheguei em Detroit, eu liguei para o hospital falou assim, ela sobreviveu, mas ela vai ficar uma vegetable, ela nunca vai ser normal mais, ela nunca mais vai ser normal. Gente, aquilo me queimou no coração assim. Cheguei em Toronto, fomos no hospital e passamos 1 dia, 2 dias, 3 dias, e ela com um tubo, com tudo, aquela cabeça toda raspada, um quadro horrível. E ela amarrada na cama porque estava tendo muita, sei lá como é que fala, epilepsia, não sei como é que fala, epilepsia, essas coisas. E estava amarrada assim na cama, e eu ia todo dia, ficava com ela durante o dia, ou durante a noite eu ficava, um outro pessoal ficava durante o dia. E a minha irmã ali deitada daquele jeito. E eu orava ao Senhor, falava assim, Senhor, eu não quero ver a minha irmã daquele jeito. Uma manhã eu saí do hospital, fui para casa, antes de chegar em casa eu passei na igreja. Eu comecei a adorar o Senhor. Comecei a levantar minhas mãos assim, a adorar o Senhor e a dizer que, sabe aquela adoração que não vem daqui, mas aquela adoração que vem daqui. Sabe aquela adoração que você não está cantando dos lábios, aquela adoração, querida, que vem assim, ó, daqui de dentro, você está sofrendo. E eu comecei a chorar e comecei a falar, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Queremos o teu nome engrandecer. Mas lágrimas saíam. E eu senti uma palavra do Senhor. Eu falava assim, Senhor, eu não quero que a minha irmã fique daquele jeito. Se ela não quer ficar daquele jeito, quem que vai ficar daquele jeito, vegetable like that? Falei, Senhor, por favor, Senhor. Eu senti Deus falando assim, o que eu posso fazer? Uma coisa tão forte. Eu saí dali, voltei direto para o hospital. Cheguei no hospital, falei com a enfermeira, com o médico, falei assim, pode parar toda a medicação. Para tudo. Só dá remédio agora para ela, para dor. Porque eu comecei a ver a lista de remédios, gente. A lista de remédios já estavam tratando por aquilo que ela ia até 10 anos, daqui a 10 anos. Coisa terrível. E eu olhei aquela lista assim, fui no Google. E falei, para com esse, para esse, para esse, para esse, para esse. O médico falou assim, não vamos parar não. Pegamos um advogado, foi um rolo lá dentro do hospital. Os caras estavam bravos, eu estava bravo, estava todo mundo bravo. Eu falei, pode tirar, tira toda a medicação. O cara falou assim para mim, ela vai morrer. Eu falei, se morrer, morreu. 3 dias. O médico falou assim, então você vai ter que ficar aqui ajudando ela, porque quando nós tirarmos essa medicação, ela vai ficar fora de si. Gente, pensa numa luta. Pensa numa luta. E amados, 3 dias. Zamara deitada, ela acordou assim, um dia, ela olhou para o lado e falou, Kiko, o que você está fazendo aqui? Eu falei, onde é que eu estou? Da janela do hospital dá para ver a CN Tower. Se você for em Toronto, assim, você tem uma torre muito grande. Ela vai olhar, o hospital era perto de lá. Ela falava, o que eu estou fazendo em Toronto? Eu falei, você teve um acidente muito sério, que você quase morreu. Amados, foram assim, 3 dias duros. Ela saiu daquele estado de coma. Ela saiu daquele naufrágio e filmei. E queridos, a Zamara se transformou. Acredita que ela é melhor agora do que ela era antes da pancada na cabeça? Eu falei, Senhor, obrigado pela pancada na cabeça, porque Zamara é uma outra pessoa. A Zamara saiu. Eu não quero dar o mérito para nada sobre isso. Eu só simplesmente quero falar uma coisa, querido. Você pode estar passando por um naufrágio, mas o naufrágio pode ser a melhor coisa que pode ter acontecido na tua vida. Porque quando Paulo saiu daquele naufrágio, ele entrou num lugar chamado doce como mel.
E eu creio que Deus vai tirar a gente do naufrágio e vai levar você para um lugar doce como mel. Aquele lugar de presença, aquele lugar de bênção, aquele lugar de alegria. Hoje nós vemos a Zamara, ela toma conta dos ministérios infantil, do berçário. Berçário, Zamara, minha irmã do berçário. É assim, difícil até compreender isso. Mas ela está lá, contente. Poxa vida, mas ela assim, boazinha. Eita, não, a gente faz dela assim, gato sapato, entendeu? Como é que é o negócio? Ela é boazinha, ela é doce, Eu falei, gente, eu gosto mais dessas amadas do que da outra lá. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus está comigo, eu estou com a maioria, gente. Se Deus está andando comigo, I'll never leave you. Eu nunca te deixarei, nunca te desampararei. Estarei contigo, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Amado, se você está passando por um perrengue, um naufrágio na tua vida agora, você tem que entender assim, querido, que esse naufrágio tudo é passageiro, tudo passa, querido. Mas se Deus está com você, Ele prometeu que Ele está com você nos montes ou está nos vales também. Se você está passando um vale nesse lugar, que você que veio visitar essa casa, by the way, o pastor real mesmo vem a semana que vem, então discount eu e vem a semana que vem para ver o pastor novamente, tá bom? O pastor real está chegando aí a semana que vem, aleluia. Sabe, se Deus está andando contigo, você não precisa de mais ninguém. Pastor, eu estou sozinho, pastor, eu não tenho ninguém. Como assim? O Senhor nunca te deixa? O Senhor nunca te desampara? Ai, pastor, ele acabou comigo. Pastor, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida agora. Eu tenho o Senhor, eu tenho o Deus que é Deus que tem força, que é um Deus forte, que é um Deus benigno, que é um Deus que perdoa, que é um Deus que sabe todas as coisas, o Deus que criou esse universo. Esse é o Deus que anda comigo. É eu e Deus, fala aí comigo, é eu e Deus, aleluia. Número 2, que hora é? 11h05, meu Deus. Você só pode manter o fogo na medida que superar as desculpas da carne. Você só pode manter o fogo na medida que superar as desculpas da carne. Atos 28:2. Os moradores dali nos trataram com muita bondade. Como estava chovendo e fazia frio, acenderam uma grande fogueira. Amado, o apóstolo Paulo tinha muita desculpa para desistir. Navio naufragou, estava chovendo, estava frio, teve decepção. Deus não livrou Paulo sobrenaturalmente da tempestade como fez com Jesus. Deus permitiu que ele perdesse o navio na tempestade porque Deus permitiria. Por que ele fazia isso? Por que Deus ia permitir acontecer aquele naufrágio na vida dele? Onde é que estava Deus na hora do naufrágio? Já pensou isso? Quando você está passando por aquele perrengue, você fala assim, onde é que está Deus? As outras pessoas falam assim, onde é que está Deus? E Paulo podia arrumar muita desculpa para reclamar. Pensa na desculpa da chuva, está chovendo. É claro que água e fogo não casam muito bem, não. Mas Paulo podia falar assim, para que manter esse fogo aí? Está chovendo, já vai acabar esse fogo? Porque atualmente, amado, pode estar chovendo na tua vida e na minha vida. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não consigo manter o fogo da minha vida de oração, não consigo manter o fogo da minha vida de jejum, não consigo manter o fogo da minha vida na palavra, da minha vida de generosidade, porque atualmente, pastor Frank, está chovendo na minha vida, eu estou passando por perrengue, estou passando por luta, estou passando por dificuldade, e eu não posso ter fogo. Sabe o que eles estão dizendo quando eles falam isso, queridos? É que eles estão deixando a carne inventar desculpas para não manter o fogo. Mas o fogo tem que ser mantido.
O fogo tem que ser mantido. Mas a Bíblia diz que ainda que você sabe que você não precisa estar alimentando essa carne. Não arruma desculpa não. Gente, nós temos que manter o fogo do Espírito Santo. E ele não mantém sem oração, não mantém sem jejum, não mantém sem leitura na palavra, não mantém sem comunhão, não mantém o fogo. Esse é para nós mantermos. Fala amém. Se não arruma desculpa não arruma desculpa não orar, não arruma desculpa não jejuar, não arruma desculpa não ler a palavra, não arruma desculpa para não participar de uma célula, para não ir evangelizar, ir na casa de Deus. Não arruma desculpa não. Sabe por quê, querido? O que eu preciso fazer para me aproximar de Deus e ter esse fogo? Você apenas tem que fazer uma coisa: parar de dar desculpa. Amém. Olha para a pessoa do teu lado assim, não dá desculpa não. Fala para ele assim, não dá desculpa não. Amado, se você vencer a desculpa, você vai achar a chama do fogo de Deus na tua vida. Ai, pastor, eu estou muito cansado. Não está cansado para jogar bola. A mulherada tinha que falar amém, bem forte aí. Ai, estou cansado, ai. Tem gente que fala assim, vai no culto, a minha unha está encravada, difícil. Está achando desculpa para não ir na célula, achando desculpa para não ir no jejum, para não, é uma desculpa atrás da outra. Quer manter o fogo do Espírito Santo aceso na tua vida? Para de dar desculpa. Não é uma palavra boa para você nessa manhã? É assim que funciona, gente. A gente é assim, faz corpo mole. Não. Eu preciso do fogo. If there is one thing, se existe uma coisa que eu preciso, é do fogo do Espírito Santo de Deus. Amado, você não pode viver sem ele não. Se você começar a dar desculpa para as coisas espirituais, querido, você vai ser um crente morno. E crente morno tem que ser quente. Aquele pegando fogo, assim, pegou assim, está levando lá, a pessoa do teu lado, está pegando fogo. O que aconteceu? Estou com fogo. Sabe quando você tem que fazer? Que ele já tem que chegar aqui na igreja com fogo. Você entendeu? Você levanta assim, o culto aqui às 9h30, você levanta assim lá para as 7 da manhã, domingo. Aí você vai e toma um café. E pau, café e tal, aquele negócio, aquele bolo, aquela coisa gostosa, Aí você vai, honey, bem, levanta as crianças lá. Estou falando calmarada aqui agora. Levanta as crianças lá. Não vamos para a igreja. Mas antes de você vir para a igreja, você vai naquele quartinho lá atrás, sabe, que começa a orar, e começa a falar com Deus, e começa, Senhor, vai ser um dia poderoso na tua casa hoje, Senhor, vai ser uma bênção, Senhor, sabe, a carninha assim quer ficar na cama, mas você fala, carne velha, levanta dessa cama, tu vai para a igreja hoje. Entendeu? Pau, entendeu? E fala, tu vai para a igreja hoje. Tu vai para a igreja, tu vai gostar hoje. E vocês falam com o mirror, o espelho. Quantos de vocês falam com o espelho? Eu fico bravo comigo com o espelho. Eu falo assim, você, Kiko, é um homem de Deus. Você é um cara joia. Você é um cara. E você se levanta. O que você está pensando da vida, moleque? Te levanta aí e vai para a igreja. Eu falo bravo comigo. Entendeu? Aí tu levanta. Aí tu vai orar. Aí tu vem no carro, já vem cantando aquele louvor de fogo. Fogo manda. Não sei se é assim que canta, mas é assim que eu canto. E fogo manda fogo. E aquele fogo. Aí quando tu chega aqui, tu já chega assim meio louco na igreja, entendeu? Já estaciona o carro lá fora e o cara está falando. Você está assim, tá zuretão, entendeu? Você está assim louco. Você chega assim, já aquele olhão assim, e você entra na casa de Deus e... Entendeu? Você já entra assim, e o povo está se segurando, você fala, cadê a sala da oração? Aí você vai e para ali, nem toma café, porque você não precisa, entendeu? O café é para depois. Aí tu vem, aí tu senta no banquinho aqui na igreja, aí tu senta assim, mas tu não senta de qualquer jeito não, entendeu? Tu não senta assim de qualquer jeito não, tu senta de um jeito, vai fazer bagunça, tu senta
Tu senta assim que nem doido. Tu senta assim, mas quem? Você não senta assim. Você senta assim. Aí você fica. Aí o cara vem do teu lado. Oi, irmão, oi. O que aconteceu? É que o fogo vai cair nesse lugar hoje aqui. Tô querendo. Sabe que você fica assim já, esperando o negócio. Aí você olha, 9h28, esse não começa. Oh, Jesus. Aí vai o cara do piano. Da guitarra. Quando o cara entra assim, que começa, você já, ninguém pediu para você levantar, já levanta. E já levanta e já começa a adorar a Deus. Você não precisa nem música, você já está assim. Sabe, o povo chega do teu lado assim, você já está todo mundo se queimando do teu lado, só de estar do teu lado. É assim. Oh, meu Deus. Fogo nessa casa essa manhã, aleluia. Número 3. Alguém pode acender o fogo, mas são seus gravetos de madeira que manterá o fogo aceso. Vou encurtar para você. Jejum. Não vou encurtar não. A conferência, o domingo de manhã, a célula, ou um irmão que ora por você, Deus pode usar aquela pessoa para acender o teu fogo. Mas o responsável por manter o teu fogo é você. Você entendeu? Eu acordei ela, né, tadinha? Oh, meu Jesus. Meu Pai. Eu ia me comportar, eu falei para você que eu ia me comportar, né? Eu falei para vocês ontem à noite, desculpa aí, pastor Jean, pede desculpa para ele depois. Sabe que alguém, uma conferência, gravetos, equals, pessoa, conferência, culto de jovens, que pode acender o teu fogo. Mas quem é responsável para manter o teu fogo? Olha o que o Paulo fez. Ele falou assim, depois de Paulo reunir um feixe de gravetos, colocou no fogo. Ele não acendeu o fogo, mas ele pegou o graveto para fazer o quê? Manter o fogo. Porque ele fez isso, amados. O fogo do altar permanecerá aceso sobre ele, não deve apagar. O sacerdote alimentará com lenhas toda a manhã. O sacerdote alimentará toda a manhã. Como que você mantém o fogo, querido? Oração, louvor. No dia, sabe por que gente vem ser abençoada no domingo e daí chega na quarta-feira já está tudo assim? Como é que tá, irmão? Vamos? Anima? Você orou ontem? É orar? É jejuar? É adorar? Levantar a mão? Entendeu? É assim que funciona o negócio. Deus sempre inicia o fogo, mas Deus não mantém o teu fogo. O responsável por manter o fogo é... Faz assim para você mesmo, faz assim. É eu. Aleluia. Ok, número 4, senão não vai dar. Número 4, espere oposição quando tiver determinado manter fogo. Versículo 3 e versículo 5. Quando Paulo reuniu um feixe de gravetos e colocou no fogo, uma víbora expulsa pelo calor se amarrou na mão. Mas ele sacudiu a criatura no fogo e não sofreu nenhum dano. Paulo estava tentando manter o fogo e de repente uma cobra saiu do meio dos gravetos e mordeu. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. O fogo não criou a cobra. A cobra estava lá. Mas sabe o que o fogo fez? Ele expôs a cobra. A cobra estava lá naquele lugar úmido, gostoso, chuva, do jeito que a cobra gosta. Mas quando Paulo pegou os gravetos, interessante que ele não foi picado quando ele pegou os gravetos. Sabe quando ele foi picado? Quando ele jogou no fogo. O que o fogo faz? O fogo simplesmente expõe. Simplesmente expõe. O fogo já está lá. Você pode dizer assim, eu estava tão bem, mas eu dediquei minha vida ao Senhor, pastor, eu dediquei esse ano, jejum, oração, pastor, e parece que tudo começou a dar errado. Queridão, pensa comigo, você não estava com aquela cobra, aquela cobra estava lá com você o tempo todo.
O problema é que aquela cobra estava escondida. E quando você põe a tua vida perto do fogo, o fogo começa a revelar tudo aquilo que está errado. Tudo aquilo que precisa ser transformado, mudado. A coisa começa a ficar difícil, mas querido, você tem que entender assim, é que o fogo simplesmente expõe. Mas escuta bem, o mesmo fogo que expõe, é o mesmo fogo que mata. O fogo que expõe a carne, o fogo que expõe, sabe, aquela área, é o mesmo fogo que mata. O que Paulo fez? Ele pegou e chacoalhou aquela cobra em cima do fogo novamente. O mesmo fogo que expôs, é o mesmo fogo que mata. Deixa a carninha morrer. Olha para o teu irmão e fala assim, deixa a carninha morrer. Fala para ele assim, aquela carne velha, aquela coisa, deixa morrer. Faz morrer. Não é assim, faz chover. Faz morrer. Desculpa, pensei que era outra coisa. Quinto, que eu tenho que acabar. Oh meu Deus, falo mal, falo. O lugar que o inimigo te fere, é o lugar onde Deus quer demais te usar. Paulo ajuntou um feixe de gravetos, versículo 3, e os estava jogando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se na mão dele. O pai dele, versículo 8, o pai dele estava na cama, falando que precisava ser curado, doente com febre e disenteria. Paulo entrou no quarto, fez uma oração, pôs as mãos sobre ele e o curou. Amado, veja que a cobra estava lá, mas não apareceu até pegar fogo. E quando sair, eu quero que vocês olhem para onde atacou. A cobra não pica Paulo na testa, no braço, na perna, no rosto. Onde é que Paulo é picado? Aonde? Versículo 8. O pai dele estava de cama, doente, com febre e disenteria. Paulo entrou no quarto, fez uma oração e o que ele pôs? Ele expôs Pastor, o que você está falando? Estou falando o seguinte, querido. Naquilo que o diabo, aquilo que o inimigo, aquilo que tenta mais te atacar, é uma clue, é uma dica para a área que Deus vai usar na tua vida. Picou na mão, Paulo fez assim, aquela mesma mão que ele picou foi lá, 3 versos depois, impôs a mão. Amado, é uma coisa tremenda. A mão tipifica, queridos, proteção, confiança, honra, poder, cura, libertação, bênção, edificação. Foi através das mãos de Pedro e João impostas sobre os samaritanos que receberam o Espírito Santo. Foi através das mãos de Paulo impostas nos crentes em Éfeso que o Espírito Santo foi derramado. Amado, a área que talvez você está aqui hoje, e talvez você fica pensando, cara, fui tentado, eu fui cair, o diabo me pegou, nessa área, pensa nisso. A área que mais o inimigo tenta sobre a sua vida, é uma dica, da área que Deus mais vai usar. Se você está passando depressão, Deus quer usar você para ministrar a pessoas. Pode vir para louvor, turma de louvor. Sabe o que o inimigo quer, querido? O inimigo quer que você não tenha fogo. Mas o inimigo quer mais ainda. O inimigo, a palavra de Deus fala assim, João 10:10. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Ele quer matar, roubar e destruir a tua vida. Ele quer matar, roubar e destruir a tua família. Ele quer matar, roubar e destruir a tua igreja. É isso que ele quer fazer. Mas é uma dica. Amado, olha comigo. Dos 7 anos de idade até os 11 anos de idade, eu fui abusado sexualmente. Dos 7 até os 11 anos de idade.
Only those. Somente aqueles que passaram por isso sabem o que eu estou falando. Mas sabe o que Deus faz na vida da gente, querido? No número 1. Lembra que eu falei sobre a minha irmã? Que Deus usa muitas vezes para levar a gente para frente. Não foi Deus que quis que eu fosse abusado, queridos. Mas aconteceu. E sabe o que acontece comigo hoje, queridos? Cada vez que eu menciono isso, como eu estou mencionando agora cedo, aquele plano do capeta, do cão, do demônio, que queria me matar, e queria me calar minha boca, e queria me put into shame, me envergonhar, que queria me destruir. It is the very thing. É a coisa que Deus usa para libertar pessoas nessa hora. E eu faço o diabo pagar cada... Deus, graças a Deus, fez uma obra tremenda na minha vida, queridos. O lugar que o inimigo te fere é o lugar que Deus quer mais te usar. O lugar que o inimigo te fere é o lugar que Deus quer mais te usar. Eu creio que tem gente nesse lugar essa manhã aqui, que Deus quer fazer uma obra tremenda, poderosa na tua vida, querido. Poderosa. A Cris falou, senti. E hoje de manhã, quando eu levantei bem cedinho e estava orando, Deus realmente colocou no meu coração que Deus quer incendiar a tua vida essa manhã. Não sei, canta uma música bem bonita para nós aí, vai. Aquela música poderosa do fogo, aquela música densa, sabe aquela uma que eu estou falando? Sabe? É essa aí mesmo que você vai cantar. Eu quero que você fique de pé, querido, essa manhã. Fica de pé, nós vamos acabar rapidinho. Eu quero que você levante a sua mão. Eu quero que você comece a adorar o Senhor. Uma música assim, bem, que todo mundo conhece, uma coisa bem joia. Eu quero que você levante a sua mão e comece a adorar o seu Deus agora. Levanta a tua mão, comece a adorar o Senhor. Começa o Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Canta, Senhor, come on, canta, adora o Senhor essa manhã. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amado, quantos de vocês essa manhã estão aqui e você está falando, pastor Kiko, eu quero o fogo de Deus. Eu não quero viver uma vida medíocre, uma vida de crente aí que vem no culto, vai na célula, mas não vive aquela experiência do fogo, do poder, do Espírito Santo de Deus, aquela vida assim de milagre, aquela vida assim que o outro pessoal olha e fala assim, como que é que pode? Aí você fala assim, pode porque eu chego perto do fogo, pode porque eu chego perto desse Senhor que sabe que quer fazer coisa tremenda. Sabe, eu estou falando com gente aqui essa manhã que fala assim, pastor, eu não estou entendendo
interessado numa vida normal. Eu quero uma vida do fogo. Eu quero uma vida do fogo. Se você está assim, quando nós cantamos essa música novamente, eu quero que você venha aqui para frente. Você que fala assim: pastor, eu quero o fogo do Espírito Santo na minha vida. Eu quero o poder de Deus ser derramado nessa casa. Eu quero fazer parte daqueles doidos, daqueles loucos que falam assim: se encostar em mim, vai pegar fogo. Se encostar em mim, vai ter queimadura aí. É de primeiro grau. Come on, come on, come on. Ora, ora, se derrama na mão do Senhor. Queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer. Fogo, 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 fogo. Aleluia, aleluia. Enquanto a oração continua aqui, quero fazer uma pergunta. Não sei, não conheço ninguém que está aqui essa manhã, mas queridos, é o primeiro passo para entrarmos nessa presença, nesse fogo de Deus, é nós aceitarmos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Eu não posso simplesmente acabar esse culto sem dar uma oportunidade àqueles que estão aqui e falar assim: pastor, eu quero aceitar o Senhor, eu quero receber o Senhor na minha vida como meu Salvador e como meu Senhor. Ele morreu na cruz do Calvário por tua vida. Ele não está te julgando não, Ele está com as mãos assim abertas para te receber. E se você está aqui essa manhã e fala assim: pastor, eu estou pronto para receber Jesus no meu coração essa manhã. Se você está aqui e fala assim: eu estou pronto, eu vou contar até 3. Quando eu contar até 3, eu quero que você levante a tua mão bem alto. Nós vamos orar juntos, em nome de Jesus. 1, 2 e 3. Aleluia. Levanta a mão bem alto. Levanta a mão bem alto. Se você quer receber Jesus, levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Se você levantou a tua mão querendo receber o Senhor Jesus, você pode me encontrar aqui na frente. Eu quero orar com você. Vem, vocês que levantaram a sua mão para aceitar o Senhor Jesus, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Vem aqui na frente, eu quero orar com você. Se você está levantando a sua mão, fala assim: eu preciso de Jesus na minha vida. Vai ser a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Se você está aqui essa manhã, vem lá atrás, vem, não fica com vergonha não. Quando Jesus morreu na cruz para a tua vida, Ele morreu assim na frente de todo mundo, com as mãos levantadas. Venha, venha, olha que bênção, olha que bênção, olha que bênção, olha que bênção. Vem para frente, vem para frente, vem para frente. Graças a Deus, graças a Deus. Igreja, vamos orar junto com eles. Vocês que estão aqui na frente, ora essa oração. Fala assim: Senhor Jesus, obrigado por aquilo que Tu fez na cruz, pela minha vida. Essa manhã, eu abro o meu coração e eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. Minha vida é Tua. Obrigado por me amar. Obrigado por me perdoar. Obrigado por me perdoar. E a minha vida nunca será a mesma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Querido, instrui. Todo mundo. Quem aceitou Jesus, quem fez a oração, me acompanha que a gente vai aqui atrás numa salinha rapidinho para a gente dar um presente para vocês, tá bom? Querido, só mais uma coisa. Pastor, vem aqui para frente. Gente, antes que a gente ir embora hoje, eu estou sentindo muito forte meu coração que tem algumas de vocês aqui hoje que quando o pastor Frank falou daquilo que aconteceu com ele quando ele era criança, que ele foi abusado, né? Sabe, eu estou sentindo que o inimigo tem algumas de vocês assim, desculpa meu português, mas sabe, ele não quer que você fala, que você revela isso para uma outra pessoa.
Mas eu quero encorajar vocês que esse é um momento, uma coisa muito importante para fazer. Sabe, eu fui a primeira pessoa que Kiko falou isso. Ele sofreu muitos anos. E Deus começou a curar ele. Mas se você fica com esse segredo na tua vida, ele sempre, mesmo que você venha para Jesus, ele sempre tem uma coisa lá. Mas eu vou falar para vocês, se você revela isso, mas não para qualquer pessoa, vai procurar uma pastor ou uma pastora, um líder do teu grupo, e fala, só revela isso, porque sabe que vai acontecer, vai cortar aqueles dedos do inimigo que ele está pegando em tua vida, ele vai cortar tudo isso, e ele vai soltar, e Deus vai colocar uma bênção sobre tua vida, maior do que você podia imaginar, amém? Dá para entender tudo? Mas eu quero orar para vocês agora. Pai, no nome de Jesus, qualquer pessoa aqui hoje, Senhor, que tem esse segredo, que passou para essa coisa terrível, Senhor. Nós sabemos que você ama eles e que você quer curar, você quer dar uma alegria tão profunda na vida deles. Senhor, nós oramos para eles, para coragem agora, Senhor, para revelar isso, para falar disso para um líder na vida deles, Senhor. Que o Senhor pode abençoar eles maior até do que no passado, muito, muito mais, com alegria, com paz, com cura, Senhor, e que o Senhor pode usar isso na vida deles para passar esse bênção de cura para outras, Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso a Jesus por tudo que Ele fez aqui nessa manhã? Obrigado, pastor Frank, pastora Cris. E antes da gente orar para encerrar esse momento, se vocês permitirem, nós podemos orar como igreja por vocês. Então estenda suas mãos, vamos orar pela vida deles. Eles vieram do Canadá, vão estar ministrando numa igreja em Joinville hoje à noite. Vamos orar, abençoar a vida deles, para que o Espírito Santo continue usando eles de forma poderosa para a edificação da igreja. Amém? Senhor, nós queremos abençoar a vida desse casal, Senhor, dessa família, Senhor, que tão graciosamente se achegou a nós, Pai, para edificar a nossa vida, Senhor. Trazer uma mensagem do Teu coração, Senhor, que nós possamos manter o fogo aceso, Senhor. Mas oramos também para que o Senhor possa derramar bênçãos abundantes sobre a vida deles, Deus. Bênçãos abundantes que eles tenham, Senhor, com repartir, que o Senhor continue abençoando os celeiros da casa deles, a vida deles, Deus, de forma espetacular, Senhor. Que o Teu favor, a Tua graça sejam com eles como casal, Senhor. Que eles possam crescer, avançar ainda mais, Pai, no Teu reino e cumprir a Tua vontade. Obrigado por aquilo que eles significam no Teu corpo, Senhor. Por essa parte preciosa do corpo, Senhor. É tão incrível, Senhor, ver a multiforme graça do Senhor se manifestando de tantas maneiras, Pai. Como hoje nós podemos ver, Senhor. Fazemos parte do mesmo corpo, da mesma igreja invisível, Senhor. Nós pedimos os guardas, os livre de todo mal, Senhor, os cubra com Teu sangue precioso, Senhor, que os Teus anjos estejam acampados em volta deles, Senhor, trazendo, Senhor, e levando em segurança, Pai, e dando direção, que eles estejam sensíveis sempre à Tua voz, como eles têm estado, Senhor, que os seus ouvidos estejam abertos e o coração disposto a cumprir toda a vontade, tudo aquilo que o Senhor já falou sobre a vida deles, Pai. Nós desejamos que se cumpra. Os abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, também nos leva em segurança para casa, nos livra de todo mal, nos guarda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.